bem-vinda, comunidade falante da língua portuguesa. Nós estamos aqui com o novo Summer Viva, programa de TV para você, feito para você, residente da nossa cidade, que está querendo se informar e conhecer os recursos que nós temos aqui para oferecer, não só como cidade, mas como comunidade. E hoje nós estamos aqui tendo o prazer de estar com Marcos da Silva e com Márcia Funchal. Marcos é um terapeuta, um psicoterapeuta que trabalha tanto no Parenting Journey como no Cambridge Health Alliance, não é isso? E eles vieram aqui para contar, para conversar conosco sobre uma série de experiências com esse trabalho que eles têm feito, no caso, Marcos da Silva, junto a famílias e também indivíduos, não é isso, Marcos? Que têm procurado ajuda para que possam crescer, né, como pessoas. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer bastante a presença de vocês e começando por Marcos, me conta um pouquinho da sua história, de onde você é do Brasil, como você chegou aqui até os Estados Unidos. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade, né, que estamos tendo de apresentar esse programa, né, que tem de grupo de apoio para os pais. O programa não é tão... para a comunidade brasileira é relativamente novo, né? Começou mais ou menos uns 3 anos atrás, mas já há uns 30 anos que já tem esse do Parent Journey, né, que antigamente pertencia ao Family Center, e que já oferecia esses grupos de apoio para os pais de língua inglesa, os americanos, os hispanos e os haitianos. Então, nesse caso, o Parent Journey é o antigo The Family Center, exato, mas continua aqui em Somerville, continua não é isso? Em Somerville, aqui pertinho na Union Square. Exato. Então, me fala um pouquinho antes de mais nada, então você veio de onde no Brasil? Eu vim de uma ilha ali, talvez a mais importante, né, a maior ali da Baía de Todos os Santos, chamada Itaparica. Eu vim de lá. Então você veio de lá. E como você chegou até aqui? Eu creio que você andou por outros mares antes de chegar aqui, não é isso? Pois é, eu tenho o meu itinerário, minha jornada, sabe, é muito longa. Na verdade, eu entrei nesse país com uma congregação religiosa, como missionário. Sim. Depois de muitos anos, morei na Itália, depois de um ano que eu passei na cidade de Toronto, no Canadá, e depois cheguei aqui. E foi aqui que veio depois a mudança, né, que eu tive na minha vida de profissão, né, vendo a realidade da comunidade brasileira, e eu vi que eu poderia ajudar muito mais através do meu trabalho na área de counseling e psicoterapia. Sim, então, no momento, você presta serviço ao Parent Journey, que é essa ONG, não é? Que trabalha com um programa de assistência às famílias, não é? Exato. E de que se trata esse programa? Fala um pouquinho para nós, Marcos. Olha, esse programa, basicamente, é um programa de apoio para os pais, né? Porque, na verdade, uma das missões mais importantes que nós temos, né, é a família dos pais. E é uma missão difícil, porque para outras atividades na vida a gente tem uma preparação para aquilo, mas para ser pai e ser mãe não tem nenhuma preparação. Então, esse programa é focalizado, sobretudo, para ajudar os pais. Quando a gente fala do grupo dos pais, geralmente a gente é levado a pensar que é um grupo para ajudar os pais sobre a disciplina dos filhos, como criar os filhos, ou desenvolvimento psicológico, emocional dos filhos, não. Mas esse aqui é o único porque é focalizado para ajudar os pais, recarregar as baterias, né? Ajudar nessa missão que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão difícil. Isso, então nesse caso, né, eu acho que como sempre a organização fala, né, ser pai é uma travessia, não é? Exato. E a gente, como você colocou tão bem, eu também sou mãe de 2 filhos, embora eu já esteja na fase do ninho vazio, né? Meus filhos já estão crescidos, mas eu lembro bastante, assim, né, dos desafios, né, que nós passamos então quer dizer que o foco da organização é trabalhar com os pais, como os pais lidam, né, com esse papel, né, com esse papel diante dos filhos, e nós que também nós viemos com uma bagagem de filhos que fomos um dia, não é isso? Então, o Parenting Journey, ele oferece o quê? Grupos de apoio? Como são estabelecidos esses grupos? É um grupo grátis, 12 sessões, para ajudar os pais, em primeiro lugar aprender a cuidar de si mesmo, aprender novas habilidades, né, como pais, ou como mãe, e fortalecer relações com os próprios filhos. Basicamente, esse programa ajuda os pais em quê? A descobrir as suas potencialidades como indivíduos e como os pais, aprender a valorizar a si mesmo e a seus filhos, a aumentar a autoestima, aprender mais sobre a esperança, o perdão e a confiança,
aprender a lidar com pensamentos negativos, incrementar objetivos para si mesmo e para os seus filhos, descobrir círculos de apoios na comunidade e entender os fatores como do passado que influencia a sua maneira de ser pai ou ser mãe. Às vezes a gente cria os nossos filhos hoje de uma certa maneira, quando a gente vai descobrir, na verdade, a gente está trazendo aquela bagagem, né, do passado. Isso. E esse grupo procura descriminalizar ou ensinar isso aqui, você tem que agir assim como pai, como mãe, mas ajudar os pais, né, a tomar consciência dessas bagagens que trazemos do passado, a maneira como nós criamos nossos filhos. Às vezes a gente fica passando adiante aquela mesma maneira, mas ao mesmo tempo para descobrir que tem outras maneiras como criar os seus filhos, usando mais diálogo. Então mais seria respeito. Como uma tomada de consciência, Exato, não é? exato. E um tempo que os pais vão reservar para si mesmos, né? Porque às vezes a gente está tão envolvido com a rotina, preocupado com os filhos na escola, sejam eles, né, ainda estejam na primeira infância ou já adolescentes, é sempre, né, algo que a gente nunca, digamos assim, está livre. A preocupação permanece. Permanece. Mesmo eu aqui com meu ninho vazio, estou de olho. Não, né, depois, como você falou que ser pai, ser mãe é uma travessia que nunca termina. Verdade. Enquanto os filhos estão aí, está sempre no caminho do descobrimento. Mas enquanto a gente atravessar, a gente aprender, é tão bom, não é? Exato, então essa é a proposta, não é que os pais tirem esse tempo para si mesmos. E no caso, quanto tempo, o curso são quantas semanas? São 12 semanas. Então veja, 12 semanas, o programa é gratuito, não é isso? É gratuito, exato. E uma vez por semana, não é? Uma vez por semana. E de que horas até que horas? É das 5h30 às 7h30, são 2 horas. Sim. Mas o programa é tão gostoso que essas 2 horas então, passam-se tão bem, rápido. 2 horas em que um grupo de pais, né, de filhos de idades diversas, eles estariam ali para conhecer a si mesmos e também saber lidar melhor com essa, durante essa travessia, não é? A gente saber que instrumentos a gente tem. Exato. Olha, eu vou confessar para você que eu já me inscrevi 2 vezes nesse programa. Infelizmente, por questões profissionais, eu tive que adiar. Mas eu quero lhe dizer que eu vou manter o meu propósito, mesmo como uma mãe cujos filhos já estão, né, alçando voos, porque eu acho tão importante a gente poder, como foi dito aqui, saber o que eu trouxe, né, da minha bagagem como filha, que tem influenciado, né, esse papel de mãe, e ao mesmo tempo agora que os filhos estão tomando conta da vida deles, como estar próximo sem estar sufocando, né? Um equilíbrio que a gente está buscando. Então, vocês têm algum grupo assim que já está marcado, assim, próximo grupo, quando seria? Sim, Marcos? sim. O próximo, estamos fazendo as inscrições para o próximo grupo, que irá começar no dia 5 de maio. 5 de maio. Então, no dia 5 de maio, e no caso vocês oferecem os grupos, né, para os falantes da língua portuguesa, espanhol, não é? O crioulo, o Haitian crioulo, né? E também o inglês, não é? Então, veja bem, são 4 grupos diferentes, né? E você pode falar na sua própria língua para que você possa expressar melhor, não é? As suas emoções e seus anseios. Então, agora, o Marcos teve, assim, né, a ideia de trazer, o que me deixou muito satisfeita, uma mãe, né, que participou do programa, né? A Márcia Funchal, não é isso? E a Márcia, muito, assim, muito querida, já muito comunicativa, falou, ai, que bom que eu vou poder contar um pouquinho da minha história. Então, Márcia, primeiro fala para nós também de onde você veio no Brasil. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Então, uma paulista, né? Nós temos aqui bastante mineiros que nos dão prazer de uma conversa aqui, né? Pelo menos uma vez por mês, e agora a gente chegou aqui com a paulistana, né? Seja bem-vinda. E Márcia, como foi o seu encontro com o Parent Journey? Como foi que você chegou até o Parent Journey? Então, o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, né? Hoje ele está com 4 anos, mas eu não me lembro ao certo quando que eu fui para o Parent, mas eu acho que foi há 2 anos, uns mais 2 ou anos menos. atrás. E o meu filho estava apresentando algumas dificuldades, assim, no comportamento. Ele começou a roer unhas e muito agressivo. Sim. E aí eu procurei psicóloga para ele. E ele começou a fazer a terapia e a psicóloga dele indicou o programa para que nós fizéssemos juntos, que seria ideal fazer em família, né? O pai, a mãe e o filho. Sim. Aí eu fui com o meu filho, no começo ele até apresentou algumas dificuldades, ele,
não ficar, porque é importante também, o Marcos não se referiu aí, mas eles têm a babysitter, né? Exato. Então, para tomar conta das crianças. Ah, então você ia com seu filho, mas ele tinha um programa à parte, não é? Com alguém tomando conta, enquanto você estava tranquilamente, né, se dedicando ao programa. E ele não aceitou ficar lá sem a mãe, foi nossa primeira vez, assim. Sim. A primeira vez que nós nos separamos, então ele chorava. Teve um comportamento de fazer as necessidades dele na calça, assim, acho que para chamar atenção. Então eu pensei até em desistir do grupo pelo meu filho. Eu falei, como que não está sendo bom para ele não está conseguindo ficar longe de mim. Mas aí eu insisti, né? Eu falei, não, a gente não sabe o dia de amanhã e eu acho que ele vai ter que aprender a lidar com isso. Sim. Então ele foi, e aí elas tiveram toda a atenção com ele, e aí eu fui me sentindo mais confortável e ele também. E depois ele amou. Ele queria, quando acabou, ele queria mais. Sim. Ele amou e para mim também foi muito bom. Então, Márcia, me fala assim, então o que te levou primeiro a psicóloga do seu filho, que encaminhou para o Parent Journey e para esse programa. E você como mãe, quando você chegou até o grupo, você tinha algum receio? Como foi para você essa experiência de compartilhar com outras pessoas, né, dessa travessia? Não, eu não tive nenhum receio. A princípio, assim, era novidade, né? Eu não sabia como ia ser o grupo. Mas depois que eu vi, o Marcos teve, assim, muito jeito com as pessoas, assim, a forma dele falar, deixar a gente muito à vontade. Então, assim, e as pessoas também, aquela troca de experiência, porque cada um tem um tipo de experiência para contar, e às vezes a gente acha que a gente está numa situação ruim e você vê que tem pessoas em situação pior que você. Então, a troca de experiência ali foi muito, assim, para o crescimento de todos, eu acho. Tiveram sessões que todo mundo ficava surpreso quando você achava que uma pessoa aparentemente não tinha nenhum problema e ela revelava que teve ou tem um problema assim, que deixava todo mundo assim sem palavras, né? E então assim era um trabalhando com o outro, um ajudando o outro. E o que você acha que você aprendeu, que você levou desse grupo, que você vai permanecer para a vida toda com essa sensação? Bom, eu acho que como mãe, nós sempre colocamos os nossos filhos à frente de tudo. Então, eu acho que teve uma experiência que o Marcos fez, que ele mandou a gente colocar lá quem era a pessoa mais importante da nossa vida. E a maioria das mães colocaram os filhos, né? Coloca o nome do filho. E quando ele mandou, aí ele passou uma caixinha para a gente abrir e ver quem era a pessoa mais importante da nossa vida. Quando nós abrimos, tinha um espelho. Então, assim, quem é mais importante para mim? Para eu amar o meu filho, eu tenho que me amar primeiramente. Então, como ele falou aí, a gente sempre coloca filhos, filhos, filhos. E primeiro você tem que se cuidar, você tem que se amar, para depois você poder amar outra pessoa. Então, eu aprendi isso porque eu estava numa fase muito ruim da minha vida, no meu relacionamento, em que eu não me amava, eu não conseguia ver nada de bom em mim mesma. Eu estava me sentindo assim, fracassada como mãe, como esposa, como pessoa, como tudo. Então, o grupo me ajudou a me amar, problemas todos têm, e para depois amar o meu filho. Primeiramente, claro que meu filho sempre é tudo para mim, mas eu tenho que estar bem para cuidar dele. Verdade. Então, que bonito, achei bem interessante. E no caso, Marcos, qual é o perfil das pessoas que procuram o grupo em geral? Os pais, a gente está falando de mães, mas eu quero crer que nós tenhamos também pais que participam, não é isso? Sim. O perfil que você falou. Não, qualquer pessoa, mesmo que não esteja tendo nenhum problema assim, de relacionamento com os filhos, com os esposos, mas é aberto para qualquer pessoa, basta que seja o pai, seja a mãe, mas o problema que todos nós imigrantes aqui vivemos, sabe, é o problema de lidar com o estresse, sabe, o problema da vida, quase as pessoas não têm tempo para parar um pouco e pensar e se cuidar de si mesmo, ou uma alimentação assim mais saudável. E o grupo é justamente para isso, para ajudar essas pessoas, né, que estão estressadas, sem objetivo na vida. E o grupo ajuda nesse sentido. Então, na verdade, você não precisa necessariamente estar passando por um episódio, não é? Se você estiver querendo se descobrir, querendo ter um tempo, né, para si mesmo, e conhecer um pouquinho mais de você mesmo, não só como pai ou mãe, mas como ser humano, não é? E você é digamos assim, alguém que pode se inscrever
no grupo, não é Exato, isso? exato. Eu sei que antes do grupo, Marcos, você passa por uma entrevista, né? Eu te disse que eu me inscrevi, eu passei até por essa primeira fase. Então, essa entrevista tem o objetivo para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Exato, exato. Por exemplo, se vem alguém que a gente vê que está passando um momento realmente difícil, não? Ou uma depressão profunda, tal, o que a gente recomenda, primeiro, procure uma ajuda, não, de um profissional para participar do grupo. Outra coisa também que não é recomendado no grupo, alguém que está com problemas de abuso de substância ou de álcool. Aí vocês encaminham, não é, Marcos? Que a pessoa se tem um problema assim, pelo menos 6 meses de sobriedade, que não está bebendo. E, aliás, tem um grupo lá específico em inglês, né, para pessoas que estão lidando com problemas de vícios. Certo. Então, vocês também têm esse grupo, Temos esse não é? grupo, só que não é em português, é em inglês. É em inglês. Se por um acaso, Marcos, alguém, né, alguém que está nos ouvindo agora, nos assistindo, se eles pensam e gostariam de conversar, a quem eles devem procurar? Eles devem ligar antes para o Parent Journal, eles podem ir até lá, como seria? Eu posso ir lá ou se não ligar no nosso telefone, 617-628-8815, dizer que gostaria de participar, e eles agendam, né, alguém lá, um dos facilitadores, vai entrar em contato com essa pessoa na sua própria língua e a gente marca um momento. Então, nesse caso, os falantes da língua portuguesa podem ligar e vão ser atendidos em português. Em português, sim. É um programa gratuito, é gratuito, não é isso? Exato. De 12 semanas. 12 semanas. A gente vai começar agora um outro programa, né? Vocês estão oferecendo em maio. Então, as pessoas já podem, né, caso se interessem, se inscrever para saber lidar melhor, como né, foi colocado aqui, com esse estresse que eu acho que no papel de pais, né, a gente tem sempre querendo ser melhores e mais compreensivos. Às vezes não é possível, a vida da gente é tão corrida. Então é um espaço e uma oportunidade, né, que a gente tem para crescer, não é? O mais importante desse grupo que tudo que nós oferecemos é tudo grátis. O cuidado das crianças é grátis. E a gente oferece também uma janta para aqueles que vêm. Antigamente, como nós tínhamos mais possibilidades assim, financeiras, ofereciam para aqueles que se graduaram, né? Também outros grupos de apoio, a gente oferecia yoga, o zumba, grupos de apoio durante o verão, mas no momento não está sendo disponível, né? Mas estamos pensando, mas não nesse momento. Eu vi que vocês fizeram uma reforma muito boa no prédio, não é? Está muito bonito. Tá bonito. Eu acho que eu vi o local onde as crianças ficam também, não é? Está super agradável. Então, por que não a gente pensar, né, em tirar 2 horas por semana, nós pais, para que a gente possa trocar essas experiências. E eu acho que isso, quem entra num programa como esse, nunca sai igual, não é, Márcia? Realmente. Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, a sua vida mudou depois disso? Mudou muitíssimo. Eu tive acabei tomando algumas decisões na vida porque a gente às vezes tem um foco, você coloca um foco na sua vida e você quer aquilo a qualquer custo. E de repente você vê que aquilo não é o que você quer, que você tem outras opções. Você quer, mas não dá. Então você precisa mudar os focos da sua vida constantemente para aquilo que pode ser melhor para você, para sua família. Então isso acabou acontecendo comigo, né? Mudei o meu foco, porque família acima de tudo, eu sempre pensando em família, 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 e acabei tendo mudando as minhas direções. O rumo da travessia, não é? Mas para melhor. Que bom. Melhor. Porque às vezes você precisa de alguém para abrir os seus olhos, não adianta. Você fala, eu busquei ajuda profissional para o meu filho, para mim, tudo, mas às vezes, assim, alguém que você está num grupo é diferente. Para mim era uma terapia, eu tinha prazer de ir para aquele grupo. E assim, eu valorizo cada minuto com meu filho, cada minuto. No verão eu trabalho, chego em casa, pego meu filho, vamos para o parquinho, final de semana nós vamos para o parque, levo ele para a piscina, tudo que ele gosta. Então eu acho que assim, cada minuto é importante, cada minuto, porque o que conta muito não é a quantidade, sim a qualidade. Então assim, são coisas que a gente sabe, a gente sabe, mas é como ele falou, é o estresse, é o trabalho, aquela coisa toda. Então, às vezes, você deixa passar algumas coisas que é fundamental na sua vida, na vida da sua família. Então, assim, hoje, para mim, a minha vida é outra, depois do Terry. Que bom. Uma particularidade do grupo, né, que temos no grupo 2 rotinas. A primeira é que a gente começa o grupo com essa janta, né, todos reunidos em torno da mesa,
É um momento assim de convívio, assim, de interação muito gostoso. E depois, em todas as sessões, todos os grupos, a gente depois, durante a janta, a gente começa sempre com 4 perguntas da rotina da semana. A primeira seria, né, a pessoa dizer assim, você poderia descrever algo que você fez essa semana para cuidar de si mesmo? E que interação, que impacto positivo teve no seu relacionamento com seus filhos ou no seu relacionamento com seu esposo? A segunda pergunta seria, descreva uma interação positiva com alguém nessa semana. A outra, assim, descreva a terceira, uma situação em que você soube lidar bem nessa semana e foi motivo de orgulho para você. E assim, então, certos pais chegam lá e falam assim, nessa semana que eu fiz, eu fiz algo para cuidar de mim mesmo. Fui ao parque com meu filho, aí falei assim, e que interação positiva que teve com seu filho? Eu falei assim, fiquei mais calma, a gente conversou melhor, tal, foi muito bom, menos estresse. Coisas simples, mas que tem um impacto enorme na vida. E uma maneira assim, eles podem parar, porque às vezes a gente até faz isso, mas não toma consciência que fez, né? Ou não valoriza, né? E estando ali, você tem a oportunidade de pensar e valorizar, como você falou, esses pequenos momentos, não é? Mas que são tão importantes. O que eu sempre coloco assim no programa, trabalhando agora do prazer de trabalhar com a comunidade imigrante, falante da língua portuguesa, mas a comunidade imigrante de maneira geral não sabe que dispõe de tantos benefícios, não é? Especialmente nessa área do país. Veja, a gente tem o Parent Journey aqui em Somerville, né? Já há muitos anos e muitos pais não sabem que podem contar com esse programa de apoio gratuitamente, não é? Também apoio não só aos pais, mas podendo cuidar das crianças enquanto você está cuidando de si mesmo, porque isso acontece, às vezes você não tem com quem deixar. E dentre eles, outros programas. Então, quando vocês chegaram, eu conversei um pouquinho sobre o Summer Viva, não é? Que é o programa de apoio às comunidades imigrantes da cidade. O nosso prefeito Curtatone, ele é filho de italianos, então quando os pais chegaram aqui, ele sofreu bastante no sentido de que os pais não falavam inglês, né? Eles tiveram que se adaptar. Então, para ele sabe exatamente o que essas comunidades, essas famílias ou esses indivíduos passam. Por isso ele pensou no Summer Viva, para que seja um convite, que as pessoas se sintam à vontade, que venham até aqui. Então, a cidade disponibiliza de muitos recursos na área da saúde, moradia, educação, mas nós contamos, felizmente, com essas organizações como o Parent Journey, que trabalham em prol das comunidades, né, imigrantes. Então, nós sentimos que somos parceiros. Por isso que a gente abriu o programa agora também para falar dessas comunidades, dessas organizações que ajudam a comunidade. Muitas vezes as pessoas não sabem, não é? Que contam com isso. Você, no caso, soube por conta da sua psicóloga, mas veja, eu acredito que hoje você seja alguém que está passando essa informação para alguém mais, não é? Para muitas pessoas. Seus amigos, eles têm, assim, eles estão a par do que você passou? Sim, inclusive eu conversei com uma amiga e ela também fez a marca, ela também fez. Então, falou muito bem também. E eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de procurar porque não sabem exatamente o que é. Mas eu acho que, acima de tudo, é um momento para você. É um momento que o seu filho, você sabe que ele está bem cuidado. E você está ali, né, compartilhando com outras pessoas. E são coisas assim que vale a pena, porque você escutar experiências de outra pessoa, você reviver o passado, porque tem muita coisa também, que a gente vai lá no passado, faz um desenho, ou então são assim coisas que você busca para o seu dia a dia, coisas que já aconteceram na sua vida, ou coisas que vão acontecer. Você trabalha presente, passado e futuro. Exato. Então, assim, é muito bom. Muito bacana. Mas as pessoas acham que é isso, o quanto mais divulgar, melhor. Porque... E às vezes a pessoa né, vai, tem a experiência, para que possa ajudar outras pessoas, porque às vezes é o receio de ir e é uma coisa que pode ser muito bom para eles. E no nosso currículo, né, a gente sabe que a confiança é a base de qualquer relacionamento. Se tem um grupo, se não tem a confiança, a gente não vai depois, né, compartilhar com os outros as suas próprias histórias, né, pessoais. Por isso que no nosso currículo, as primeiras 3 sessões são focalizadas sobre essa confiança, sabe? A gente, no início, fazemos um contrato do grupo
e eles focalizam muito sobre a questão da confidencialidade. Sim. O que a gente vai discutir ali, vai ficar ali no grupo. A gente pode lá fora ter falado sobre o grupo, mas coisas relacionadas a mim mesmo, a nós mesmos. Não mencionar nomes ou histórias de outras pessoas. Entendo. Então, a gente focaliza bem nisso e as pessoas depois se sentem confortáveis, que ali tem essa questão do respeito e da confidencialidade. É uma aprendizagem, né, de maneira geral. Marcos, nós também estamos contando com você na ajuda de alguns residentes, porque você também trabalha no Cambridge Health Alliance, não é? Como psicoterapeuta. Você quer falar um pouquinho desse seu trabalho? Esse nosso trabalho numa clínica que lá, geralmente, as pessoas que vão, aquelas que falam só português, no East Cambridge Health Center. Então, é um trabalho maravilhoso que nós fazemos ali, porque as pessoas podem falar dos seus problemas, vêm com um histórico de depressão, ansiedade, mas pode procurar ajuda, né, recebendo essa ajuda terapêutica na sua própria língua. Ali não somente eu, temos outros colegas que trabalham ali. Faz a diferença, Faz a não diferença, é? Quando você exato. pode falar dos seus sentimentos na sua própria língua. E nesse caso, Marcos, eles são encaminhados pelo próprio médico? Ou eles... Geralmente é o médico, né, de família que encaminham para a gente. Mas é bom saber que existem, né, terapeutas, profissionais da área de saúde mental que falam a sua língua. Eu tive uma reunião no Consulado Brasileiro na semana passada e eles têm feito, assim, têm tido a preocupação de realmente detectar onde estão esses profissionais, porque é tão difícil você falar das suas questões numa língua que não é a sua língua materna, né? Então é bom saber que você está disponível para conversar também com essas pessoas através desse outro sistema que é o Cambridge Health Alliance, não é? Marcos, você, como a gente está já terminando o nosso programa, o tempo passa rápido quando a gente fala sobre algo interessante. O que você diria, porque você também, né, imigrante, não só esteve aqui, mas em outros países, o que você diria para a nossa comunidade imigrante, essas pessoas que estejam passando, né, que estejam atravessando, né, esse caminho e como pais que são, o que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria para essa pessoa, sabendo que temos esse recurso, né, esses grupos, tudo que nós oferecemos é tudo grátis, que a gente pede é simplesmente a boa vontade, né, a abertura da pessoa de participar, de vir participar, né, desse programa que tem aqui, vocês têm aqui, né, os Summer Viva, né? Viva, é esse programa que nós temos. Porque, em primeiro lugar, o que a gente como imigrante, às vezes a gente vive uma vida muito isolada, a gente sabe, chegando ali, nesses grupos que a gente encontra, faz novas amizades, a gente não se encontra sozinho. E alguns problemas, situações, desafios que a gente está vivendo, depois escutando as histórias dos outros, a gente fala assim, uau, mas isso aqui tem... Sabe, não tem nada, assim, né? Exato, não tem nada, e a gente começa a lidar melhor, sabe, e começa a ter um pensamento mais positivo sobre aquilo que está vivendo, que é uma coisa normal, que todos passam, e procura encontrar modos de solucionar, né, esses problemas. E saber que sim, existe o apoio, né? Que você não está sozinho, né? Que o grupo, eu acho que essa identidade com o grupo é importante, né? Você saber, né, não só que eles têm outros problemas, às vezes tem o mesmo que você está atravessando, mas especialmente que nós temos alguém, né? Que no caso aqui representado pelo Marcos, para que possa apoiar alguém que, né, se formou nessa área, que continua estudando, não é? E que tem todos esses mecanismos e esses exercícios para que a gente possa continuar fazendo, não é isso? E foi através desse grupo também que houve própria mudança na minha própria vida, porque eu fui treinado para fazer isso. Mas depois, nesse processo de ser facilitador, né, nessa travessia dos pais, eu acabei cuidando mais de mim mesmo, aí procurando práticas para me ajudar melhor a lidar com o meu próprio estresse, a minha ansiedade. Primeiro tentei yoga, que eles ofereciam, não gostei muito, mas depois descobri um local que eles tinham um curso de yoga, comecei a praticar yoga. E hoje você também, né, tirou vantagem do seu próprio trabalho para você pessoalmente, não é? Comecei a me alimentar melhor. Sim. Eu já ouvi dizer que você cozinha muito bem. Isso tudo eu fui lendo, gente. Eu não conhecia o Marcos antes.
mas fui lendo um saudável. pouquinho. Mas é bom saber, porque você é o terapeuta, mas você é a pessoa humana. Você Exato. é quem cuida de você, Exato, não é? exato. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e convidar, né, a você que está nos ouvindo, que venha, que não se sinta intimidado, não tenha receio, né? Venha conhecer, é um tempo para que você possa cuidar de si mesmo. Então, muito obrigada por estar, né, por você ter vindo contar a sua história, Márcia, nem todo mundo, né, tem essa disponibilidade, e por você, Marcos, estar ajudando, essa coragem, né? É uma história bonita, né? Eu quero e contribuir. você, Marcos, por estar dando esse apoio aos nossos residentes, né? Eu conheci você pessoalmente, assim, muito recentemente por conta de uma residente que você tem dado um apoio, e eu quero agradecer, porque a gente precisa disso, Uau, né? prazer é todo nosso. Tá bem? Obrigado por esse Obrigada. espaço. Então, Obrigada. muito obrigada. Obrigada. Obrigado.